Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos, então, iniciando aqui a nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos ao Legacy, que tem como tema principal tentar responder a seguinte questão: onde investir no pós-pandemia? E eu estou aqui hoje com um convidado muito especial, que eu tenho uma grande admiração, inclusive é um grande amigo também, para falar com a gente sobre isso, sobre empreendedorismo e outros assuntos mais. E logo, logo eu vou apresentar ele para vocês. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo André Fogaça, eu sou investidor e sócio fundador do Guinvest e eu vou ser o mediador desse bate-papo com vocês agora. Bom, lembrando que esse é um evento 100% online e gratuito e que tem a proposta de apontar o melhor rumo para os seus investimentos diante dos desafios impostos pela pandemia do novo coronavírus. E também ajudar todos vocês com a melhor orientação dado esse cenário de incertezas que nós estamos vivendo. E para isso, então, a gente reuniu aqui nesse evento especialistas de diversas áreas para ajudar nessa missão. Lembrando que esse é um evento organizado pelo Guinvest, que é a primeira plataforma digital para investimentos em ações no Brasil, e também pela Avel, que é o maior escritório de assessoria de investimentos no modelo digital da XP Corretora. Bom, e como eu sempre faço, eu quero aproveitar esses minutinhos aí antes da nossa conversa com o nosso convidado para agradecer a presença de todos vocês aqui e agora, tá? Eu quero reconhecer cada um de vocês que estão aí assistindo por terem se comprometido, né, e compareceram aqui na data e no horário marcado dessa apresentação. Por esse motivo, a gente vai dar o nosso melhor para fazer valer cada minuto do tempo de vocês, beleza? Então, nessa palestra, a gente vai falar sobre empreendedorismo, tá? Mais especificamente, empreendedorismo no mercado digital, tá? Com a palestra que tem o seguinte tema: do zero à escala. Como eu montei uma empresa multimilionária desde 2009 sem sair do meu quarto. E a pessoa que vai falar sobre isso é o meu grande amigo Henrique Carvalho, que é fundador do Viver de Blog. Então, Henrique, seja muito bem-vindo ao Legacy. E muito obrigado por estar aqui com a gente. Para mim é sempre um prazer, um grande orgulho. É uma honra para mim estar falando contigo mais uma vez. Obrigadão, André. Sempre bom conversar contigo, uma mente brilhante, que eu também tenho uma grande admiração, e estar com toda a galera aqui do Legacy Summit para a gente conversar. Maravilha, muito bom. Então, Henrique, eu acho que seria bacana a gente iniciar esse bate-papo perguntando para ti, querendo saber de ti um pouquinho sobre a tua história, né? Como é que foi a tua jornada, né? Que, como a gente comentou ali no tema da palestra, tudo iniciou em 2009. Então, eu acho que seria muito legal você comentar como é que tu começou nesse mercado, né? E depois contar para o pessoal um pouco mais sobre aquilo que a gente conversou antes da palestra, sobre os pilares, os 3 pilares que você considera relevantes para um negócio digital de sucesso. Então, vamos lá, Henrique. A palavra está contigo. Opa, valeu. Então, desde criança, assim, eu via meu pai investindo, montando planilha, e aquilo sempre ficava na minha cabeça. E a partir desse momento eu decidi me tornar um economista. Então, eu fui fazer faculdade na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, fazendo economia. Só que, ao contrário do que eu imaginava, em que eu ia ter um monte de gente para conversar sobre o mercado financeiro e que eu ia aprender um monte lá sobre como investir em ações, tudo era muito baseado na teoria. E isso me frustrava muito, então eu tinha que buscar conhecimento em outro lugar. E esse lugar foi a internet, né? O mercado online, onde tinham blogs, alguns blogs ali, né, surgindo, comunicando como investir melhor, como escolher uma boa ação. E aí, a partir disso, eu fiquei encantado com esse mundo digital. Decidi montar, em 2009, no dia 28/5/2009, o HC Investimentos. E eu sei exatamente a data porque essa data é meu aniversário. Então, eu resolvi me dar esse presente de montar um blog para compartilhar tudo que eu vinha estudando sobre investimentos e quase não tinha com quem conversar na faculdade, já que tudo ali era muito teórico, muito voltado para conseguir um emprego público, e não era esse exatamente o caminho que eu queria, e nada contra. E aí, a partir disso, 2009, com o blog criado, ele foi, no início, minha mãe só lia o blog, poucos amigos acompanhavam, até que ele foi crescendo, ao ponto de, depois de 3 anos de tanto batalhar ali, de criar um artigo por semana, eu pude desenvolver o meu primeiro produto digital, um livro digital, né, um e-book, e foi em março de 2012, e tive a felicidade de, digamos, acertar logo de primeira, sendo que esse produto, na plataforma Hotmart, que é uma plataforma de pagamentos, né, online, que processa pagamentos online,
ele foi o primeiro produto a alcançar a marca de 150 graus, que é a maior temperatura de vendas que a plataforma tinha na época, e foram mais de 10 mil reais faturados em menos de 24 horas. E aquilo abriu assim, a minha cabeça para um mundo que eu não sabia que era tão poderoso. Na época, eu ainda estava na faculdade, e eu lembro de chamar minha mãe e meu irmão no quarto, abrir a plataforma e mostrar: mãe, minha mãe, né, se chama Ana, meu irmão Guilherme, e eu apresentei um número ali para eles, tinha mais 10 mil na minha conta, e ela ficou assim: meu Deus do céu, como isso é possível em menos de um dia? E eu também, super incrédulo, fiquei pensando: caramba, esse é o caminho que eu quero seguir. E aí, a partir daquele dia, eu decidi largar a faculdade. Então, eu estava super infeliz, repetindo várias matérias. Decidi largar a faculdade para viver o sonho, que hoje é o nome da minha empresa, que é Viver de Blog. Então, com aquele valor, eu percebi que era super possível viver de blog, desde que eu dominasse tudo que estava no meu controle, que era conhecimento que eu passava para minha audiência, o produto que eu poderia vender para ela. E esse book, ele abriu um caminho aí para eu poder montar uma empresa do meu próprio quarto e até hoje trilhar esse caminho, né, de ser um empreendedor digital e conseguir colher bons frutos com isso. Muito legal, Henrique, escutar essa tua história, que na verdade é uma história que eu já conheço, né? Porque a gente já conversou muito, né? Então, e é legal, assim, entender, né, Henrique, que lá nos primórdios, vamos dizer assim, né? Como tu mesmo colocou, o Hotmart estava iniciando, né? Então, foi um dos primeiros produtos ali que bateu lá a marca dos 150 graus, tu falou, né? Era 150, né? Isso é a Então, temperatura máxima. e isso era o começo, né? Hoje o Hotmart é uma empresa enorme, né? Que, enfim, de produtos, infoprodutos e tal, né? Mas, assim, isso tudo foi lá no começo, né? Então, faz bastante tempo, muita coisa aconteceu desde então, né? E é legal, Henrique, também comentar com quem está assistindo, né? De que, na verdade, tu começou o teu negócio em 2009, do teu quarto, né? E até hoje é um negócio remoto, né? Onde não existe uma estrutura física. E a gente está vivendo hoje, esse ano o mundo inteiro viveu uma situação onde muitas empresas foram obrigadas a fazer o que tu já faz desde 2009, que é justamente trabalhar remotamente, trabalhar de casa, enfim, né? As pessoas ficaram em casa nesse caso, mas no teu caso é trabalhar de qualquer lugar, né? É não ter um espaço físico necessariamente onde a pessoa tem que todo dia se deslocar até lá, né? Então, eu acho que isso vai ser uma coisa muito bacana de comentar aí nos próximos minutos, né, Henrique, sobre essa experiência que tu já tem há anos e que o mundo teve que aprender, muita gente teve que aprender ao longo desse ano a fazer isso. É verdade. A gente estava conversando que em 2009 eu já estava em lockdown. Eu já comecei um negócio digital trabalhando no meu próprio quarto e praticamente sem sair de casa. Sem sair do meu próprio quarto, até porque onde eu trabalhava era onde eu dormia também. Na época, um computador super ruim, com conexão horrível de internet. Mas dava para fazer tudo do meu próprio quarto. E aí isso é interessante porque nesse momento, né, de pandemia, pós-pandemia, meio que virou o novo normal e muitas pessoas tiveram que se adaptar. Então, há 10 anos, eu já estou acostumado a trabalhar de casa, assim como também montar uma equipe, né? Hoje, no nosso time aqui, tem 14 pessoas, todos trabalhando remotamente. Foi assim desde o início, com gente trabalhando nos Estados Unidos, Portugal. E é incrível como funciona bem quando você tem o método, né? A ferramenta certa para fazer isso dar certo. Então, até vou comentar um pouquinho mais adiante sobre como isso funciona, e algumas regras assim que é importante da gente saber ao trabalhar em casa, já que não é fácil. Muitas vezes família, né, para quem tem filho, filha, poxa, é complicado, né, lidar com esse cenário novo de você ter um espaço reservado para trabalhar em casa e fazer dar certo. Mas foi incrível assim ver o caminho de como o pessoal fica brincando, né? Como trabalhar de pijama em casa e montar uma empresa multimilionária no caminho. Mas obviamente são 10 anos aí que explicam coisa. Nada acontece por acaso, né, da noite pro dia, nada é fácil, mas é só persistir que as coisas vão acontecendo. E a verdade é que é possível, né, Henrique? Acho que tu é a prova viva de que é possível realmente criar um negócio grande, um negócio multimilionário, estando remoto, né? Não tendo um negócio assim, não tendo um escritório, um espaço físico tradicional, né? Como era antigamente, né? E, Henrique, eu acho que seria legal agora a gente tu entrar na questão dos pilares, tá? Que tu havia me comentado, né?
aqueles 3 pilares que tu comentou que seriam os pilares essenciais, ou talvez fundamentais, ou que você considera como importantes para o sucesso do empreendimento nesses moldes, né? Estando remoto, ser 100% na internet, digital, enfim. Perfeito. Então, vou falar aqui do primeiro pilar, depois a gente aborda os outros 2, são 3, né, no total. E o primeiro pilar que ficou assim muito claro desde o início, então na época eu era um jovem de 20, 21 anos, né, que ainda fazia faculdade, até eu ver esse faturamento todo. Logo no início foi claro que, e esse é o primeiro pilar, um dos mais importantes, que é você criar suas próprias regras. Porque quando você está numa empresa, ou você tem uma empresa física, é muito fácil, digamos, as regras serem mais claras, né? Horário de saída, de entrada, até quando você trabalha, quando que é o momento de trabalhar, quando que é o momento que você está em casa buscando lazer, ou até mesmo descansar. E trabalhando em casa, não existe essa separação física, né? De você, principalmente quando você trabalha no quarto onde você dorme, que era o meu caso e não tinha opção, não tinha um escritório, home office, eu tinha que trabalhar no meu próprio quarto. E aí, como separar isso, né? Quando eu começo a trabalhar, que horas eu termino de trabalhar, eu trabalho com a roupa que eu acordei, eu tomo banho antes de trabalhar. São coisas assim que parecem bobas, mas quando você está numa situação, né, de lockdown, você não pode sair, enfim, que a pandemia trouxe para muita gente, principalmente no início, muita gente se questionou sobre isso. Caramba, eu agora tenho que criar minha própria rotina. Que coisa estranha, o mundo sempre criou para mim. A empresa determina que horas eu entro, que horas eu saio. E aí você tem que criar suas próprias regras e ter um processo claro para isso é fundamental. Então, o que eu vejo, e até queria saber também a sua opinião, né, sobre isso, o que eu vejo como um bom processo? Eu acredito que é super importante você cuidar, especialmente da sua rotina matinal, ou seja, do momento que você acorda até o momento que você vai trabalhar, o que você faz nesse período? Porque eu vejo basicamente 2 caminhos. O primeiro, que eu acredito que é o mais comum, a pessoa acorda, pega o celular, que está sempre dormindo do lado dela, aí olha e-mail, olha WhatsApp, olha rede social, aí quando percebe, meu Deus, passei 1 hora aqui no Instagram e eu nem me dei conta. Aí ela já está atrasada, já está com a cabeça em outras coisas, ela coloca a agenda de outras pessoas na frente da agenda dela. E para ela poder servir melhor outra pessoa, que é isso que empreender faz, né? Servir outras pessoas de uma maneira melhor, você precisa se priorizar. Então, uma das regras que eu tenho aqui em casa é: meu celular nunca dorme junto comigo. Ele sempre dorme em outro quarto, carregando, separado, e eu não preciso me preocupar com isso. Interessante, Henrique. Muito interessante Isso que tu está dizendo é incrível. Eu estou aprendendo um monte aqui. Eu sempre aprendo muito quando eu converso contigo. E deixa eu te fazer uma pergunta bem específica. Aquela coisa que a gente sabe que muita gente faz, né? Que é o que é antes de dormir ficar no celular, sei lá, lendo alguma coisa, lendo e-mail, né? Enfim, naquela função. Como é que tu lida com isso, Henrique? Tu tem um tempo antes que tu se desconecta para poder dormir tranquilo? Como é que tu faz com essa questão assim do antes de começar a dormir para valer? Perfeito. Tem 2 coisas que eu considero, assim, são fundamentais e super fáceis de fazer. A primeira delas é 1 hora antes de dormir. Então, se eu vou dormir 11 horas ou meia-noite, 1 hora antes eu fico totalmente ausente, né? Não toco em celular, computador, ou seja, não estou trabalhando, não estou olhando para aquela tela em branco, porque essa tela em branco ela inibe um pouco ali a produção de melatonina, que te ajuda a dormir melhor. E essa é uma dica super fácil de conseguir, então acho que não tem problema nenhum. Por exemplo, vou deitar aqui no sofá, assistir um pouco Netflix para depois dormir, e isso ajuda, né, até relaxar. E a outra veja a sua parceira, né, o seu parceiro. Então, minha namorada aqui, a gente sempre combina de ficar junto 1 hora antes de dormir. Porque às vezes a vida é tão corrida e a gente entra num piloto automático, né, que principalmente trabalhando em casa, se a sua companheira, seu companheiro também trabalha em casa, às vezes fica confuso qual é o momento do casal. Porque assim como eu falei você tem você trabalha numa empresa e você vai lá, pega o seu carro, vai até a empresa, entra no horário certo, volta no horário certo. Quando você está em casa, parece que se confunde um momento, né? De qual é o momento do lazer que eu fico com a minha namorada e qual é o momento que eu fico trabalhando. Então a gente combina de sempre 1 hora antes de dormir, a gente está junto. Então deita na cama, conversa, ou então vê um pouquinho de Netflix, mas evita trabalhar e evita também falar sobre trabalho, né? Não fica falando muito sobre trabalho, porque é um momento de relaxar para você dormir bem e amanhã você já acorda com a cabeça mais limpa. Então essas 2 dicas para mim são fundamentais.
Interessante. E o momento da leitura, Henrique, faz sentido a fazer a leitura antes de dormir? Ler algo, né? Ler um livro, algo assim. A gente costuma, na cabeceira, né, do lado de cada um, ter um livro. Não é uma rotina que a gente segue, mas ajuda bastante a ler, principalmente quando você não está lendo num celular da vida, né? Você está lendo o É, livro. É exato. O diferente de papel, ler na né? tela do que ler no papel. Então, o É. papel te ajuda a dar aquela relaxada também para dormir. É E é uma ótima. e o Kindle, não tem problema também o Kindle? Acredito que não, né? Porque não é uma tela LCD ou É, OLED. Então, exato, facilita a leitura. exato. Muito bom, Rick. E agora eu quero saber o seguinte, vamos lá. A partir do momento que você acorda, até começar a trabalhar, que dicas que você poderia passar aí para quem está assistindo? Assim, daria para falar de um montão de coisa aqui, né? E, nossa, eu não quero trazer confusão para ninguém. Porque dá para complicar muito nesse assunto. Eu acredito que você tem que buscar o que é essencial para você. Para algumas pessoas é meditar, para outras é preparar o próprio café, né? Moer manualmente o café e preparar, já é um ato ali de meditação. Mas, sobretudo, quando eu falo sobre esse pilar número 1 de criar suas próprias regras, é muito sobre ter um processo que seja simples e fácil de executar com consistência. Porque não adianta nada você fazer um dia e aí nos próximos 2 dias você esquece e aí volta ao padrão antigo, que é um padrão ruim. E para mim, pelo menos aqui, o que eu faço? Ao acordar, eu já vou lá e medito 10 minutos. Então, eu acredito que isso traz uma clareza, né, mental, traz como se a gente tivesse com uma página em branco na nossa mente, né? Acabou de acordar, medita, as ideias já estão por ali, né, do que você quer fazer no dia, tudo fica mais claro para você poder executar. Então, para mim, meditação é fundamental. E aí, no meu caso, o que eu já faço logo em seguida também é exercício físico, que é algo que eu defendo fortemente. Todo empreendedor de sucesso que eu conheço pratica exercício físico, ou seja, cuida da mente, cuida do corpo, que assim o negócio vai ser cuidado também. Se ele não está bem, como é que o negócio vai estar bem? Se ele não sabe cuidar de si próprio, como que ele vai cuidar de um negócio, né, com 15, 50, 100, 1000 pessoas? Então, medita, exercício físico, toma banho, e aí o começo do trabalho ele se torna muito mais fácil. E até mesmo prazeroso, porque você já está com a cabeça limpa, já fez, digamos, a base ali do seu dia, e aí o trabalho ele vai se tornar muito mais criativo, muito mais leve do que você já abriu o seu e-mail e, meu Deus do céu, tem que resolver isso, tem que resolver isso, já começa apagando incêndio. Dessa forma, não. Você começa priorizando o que é essencial. E muitas vezes, o essencial para um negócio online, e acredito que você vai concordar aqui comigo, na minha visão, é escrever. Então, escrever é algo que traz uma clareza, assim, traz o que a gente vai executar aqui na empresa, quais são as prioridades, e aí você já tendo meditado, tendo feito algum exercício antes de escrever, a escrita se torna um processo criativo mais fácil. Então, nesse primeiro pilar, para até concluir aqui, é você criar suas próprias regras e confiar no processo, esquecendo um prêmio imediato. Como eu falei, se você faz algo, uma rotina no início do seu dia com qualidade, mas depois você perde, você não tem um processo, né? Você quis um prêmio imediato, eu só queria ver como é que era. E a mesma coisa quando você investe ou vai empreender. Se você busca um resultado explosivo, né, muito alto, muito rápido, o seu risco também vai ser muito maior. E empreender é a mesma coisa. Você busca uma ideia super inovadora e você quer colocar todos os ovos ali nela, né, todo o seu investimento, energia, é um risco que você está correndo. Então, muitas vezes o prêmio ele vem na consistência e não em esses sprints loucos aí de querer buscar um resultado muito rápido. Então, consistência fala mais do que o resultado rápido, na minha visão. Muito bom, Henrique. Sabe que isso que tu está dizendo tem muito a ver, né, com investimentos, e eu costumo sempre comentar isso com o pessoal em relação às ações, tá? Investimento em ações, né? Que o investimento em ações bem feito é aquele investimento que a gente pode comparar com uma maratona, né? O investimento em ações não pode ser encarado como uma corrida de 100 metros, né? E o empreendedorismo tem muito a ver com isso, né? A gente está correndo uma maratona, então a gente tem que tomar muito cuidado de realmente não correr riscos muito rápidos, muito altos, assim, para resolver coisas de curto prazo, porque isso pode comprometer toda a jornada, né? E tem um detalhe aí, Henrique, que eu gostei muito que você comentou a respeito do processo, né? E é algo que eu acredito muito. Isso serve para investimentos financeiros, não é? E investimento no empreendedorismo, no caso, para o empreendedor, né? Então, vamos lá. Essa questão de ter o processo muito bem feito é focar no processo, né? Porque se o processo está bem feito, o resultado vem, né? É aquela história de um jogador de futebol que fica
olhando só para o placar do jogo. Ele não vai jogar bem, ele tem que jogar bem. Foca em jogar bem, foca em fazer um bom, né, desempenhar bem no campo, que o resultado é consequência. Então, no momento que tu tem um processo muito bem feito, eu acho que isso que você comentou a respeito da rotina, ter uma rotina muito clara né, do dia inteiro, né, e focando naquilo que realmente é importante para tu desempenhar bem, como trabalhar a mente, cuidar do físico, porque daí depois tu vai desempenhar muito bem no teu trabalho, né, de empreendedor, né? E então, assim, essa coisa do processo, para mim, é algo que tem muito valor, esse insight, esse hack aí, né? De focar em ter um processo bem feito, porque o resultado é uma consequência disso. Perfeito, a explicação é excelente. Só acrescentaria que, além do corpo, da mente, também o relacionamento. E por que eu falo isso, né? Por que eu quero ressaltar a importância disso? Porque nesse momento, pandemia e pós-pandemia, pode ser que muitos casais, eu pelo menos presenciei, né? Muitos casais se separando, outros ficando ainda mais próximos. E aí, qual você quer ser, né? Uma pessoa que desenvolve um relacionamento profundo, que vai durar anos e a vida inteira com uma pessoa, ou o relacionamento esfria, porque, tô mais em casa, tipo, já vejo a pessoa toda hora, por que eu vou dar atenção para ela toda hora? Então, vou ficar aqui no meu celular, vendo o que está rolando no Instagram. Então, trabalhar corpo, mente, relacionamento, tendo horários, né? Não precisa ser o mesmo horário todo dia, mas tendo esse processo, né? Essa metodologia de, caramba, vou dar prioridade para isso porque isso é prioridade na minha vida. E aí as consequências se tornam resultados mais alcançáveis. Muito bom, muito bom. E já vou agora, emendar Henrique? para o pilar número 2, pode ser? Isso, vamos lá, isso que eu ia dizer. Vamos para o segundo pilar. Maravilha. Então, se o primeiro pilar é muito sobre confiar no processo, esquecer um prêmio imediato, criar as próprias regras, o segundo pilar, que pode parecer até um paradoxo aqui, é velocidade é a chave. E aí, mas espera aí, você acabou de falar que processo é essencial e agora você está falando de velocidade. Quando a gente pensa em, principalmente, empreender no mundo online, tudo acontece, e assim, é super clichê, mas tudo acontece muito rápido, né? Aplicativos novos são desenvolvidos, às vezes um canal de comunicação que funcionava muito bem, hoje já não funciona tão bem. Então, o Orkut, nossa, na época que eu comecei o Orkut, bombava, era a rede social principal e morreu. Então, o Facebook no início era, nossa, muito legal, acho que a galera tá no Facebook, e hoje é aquele negócio meio assim, nossa, Facebook, né? Eu prefiro o Instagram. Então, é você saber que a velocidade é a chave para você conseguir ter resultado ao empreender. E tem uma frase que, se eu não me engano, não sei se foi o Elon Musk que citou, mas ele fala sobre empreender é como se você estivesse pulando de um prédio e montasse o paraquedas no meio do caminho. Então, você não sabe ainda, você sabe que você precisa, mas você sabe que você tem que pular, se arriscar, para poder, no meio do caminho, construir esse paraquedas. Então, por isso que eu falei que pode ser um paradoxo, porque ao mesmo tempo você tem que ter processos, mas é justamente por ter uma metodologia, um processo, né, bem definido, que você consegue ter velocidade. Porque vamos pegar aqui aquele exemplo, ao contrário de uma pessoa que acorda e começa olhando o Instagram, WhatsApp, né, priorizando a agenda de outras pessoas na frente dela, não cuidando muitas vezes da sua alimentação, da sua saúde, né, da sua mente, ela já está sem um processo claro e ela não consegue ter velocidade. Ela está sempre correndo atrás, ela acha que, meu Deus, eu estou sempre ocupado e não consigo resultado. Mas, na verdade, é o quê? É a falta de uma metodologia. Tudo é uma metodologia, né? Para você investir em ações, é uma metodologia. Para você ter uma boa rotina no seu dia e cuidar de si mesmo, é uma metodologia. E você só consegue ter velocidade quando você não precisa pensar a todo momento sobre o que é essencial que eu tenho que fazer agora. No mundo de investimentos meu Deus, se eu tiver que pensar a todo momento, vendo a ação subindo e caindo, e não tiver uma metodologia, eu vou estar tirando dardos vendado, né? Como um macaquinho tirando dardo, tentando a sorte. Mas se eu tiver um processo claro, uma metodologia e saber quando entrar e sair de uma ação, um método claro para isso, a velocidade ela se torna importante. Então eu posso às vezes perder um timing no mercado que eu deixei de ganhar 50%, ou às vezes 100%, como aconteceu no momento de pandemia, né? O mercado caindo 60%, e quem conseguiu entender o processo de entrar ali no momento certo e sair também no momento certo, conseguiu ganhar muito dinheiro. Então, por isso que a velocidade é a chave, né? Grandes investidores e grandes empreendedores, eles entendem que é necessário estar preparado para agir com velocidade. Então, é direção e velocidade. Só direção vai te levar no caminho certo, mas vai demorar para chegar lá. Mas quando você tem direção e velocidade, aí você sabe exatamente onde você quer chegar e consegue correr até lá. E, Henrique, para ter velocidade, na tua opinião, é preciso, então, ter processos e
E metodologia bem clara, né? Eu acho que seria isso. Exatamente. Para tudo na vida, na minha opinião, né? Se você quer empreender online, se você quer crescer o seu time, se você quer investir, né, numa ação, como eu disse, só dá para ter velocidade se você tiver clareza, né, um processo, uma metodologia de como fazer isso. E para tudo. Tudo que a gente imaginar, exercício físico, saúde, tudo a gente pode colocar numa metodologia, num processo a ser seguido. E é só não desviar muito daquilo que o resultado aparece. Muito bom. Incrível, Henrique. Muito bom, muito legal. Faz muito sentido, se encaixa perfeitamente com o primeiro pilar, né? Eu acho que todos eles conversam muito bem. E, não, muito bacana, muito bom. E aí, Henrique, vamos para o terceiro pilar ou tem mais alguma coisa aí para acrescentar no segundo? Não, vamos pro terceiro. Então, vamos lá. Então, a gente falou até agora sobre criar suas próprias regras, né? Principalmente trabalhando em casas, muito importante. A gente falou sobre velocidade, né? De conseguir agir tanto com direção quanto também com velocidade para chegar mais rápido no seu objetivo. E o terceiro pilar, que é algo que eu defendo muito, que é sobre escrever. E escrever bastante. E aí pode ser um pouco estranho falar isso aqui agora, mas eu acredito que a escrita, ela dá muita clareza, ela organiza os seus pensamentos, ela favorece também qualquer tipo de comunicação. Seja para você chamar a atenção de alguém, seja para você encantar ela com algum conteúdo que você possui, ou até mesmo vender um produto ou um serviço. Então, tudo que a gente já presenciou hoje de metodologias, né, de vendas, de empreender online, tudo já foi escrito. E eu costumo dizer que quando a gente conversa ou fala com alguém, aquela informação ela pode ser perdida. Mas quando você tem uma metodologia por escrito, tudo se torna mais fácil de você executar. É quase como se fosse uma constituição de um país com leis claras que as pessoas vão seguir. E se elas seguirem as leis, estão no caminho certo, se não seguirem, há consequências. Então, é essencial nesse momento de, poxa, preciso estar em casa trabalhando, quero investir na minha própria casa. Beleza, escreve a sua metodologia, né? Escreve o seu processo. Não precisa ser uma constituição de 10 mil palavras, pode ser bullet point, super simples. Eu quero acordar a tal hora, logo quando acordar eu vou fazer uma meditação de 10 minutos. Se eu for um investidor que acompanha o mercado todo dia, eu vou entrar exatamente quando o mercado abre, vou estar preparado com o meu café aqui já na mesa, com todo o meu ambiente organizado, limpo, e não confuso para poder ter as melhores ideias ali durante o dia. Então, isso é essencial, né, da gente ter isso por escrito, que eu costumo dizer que o que está escrito, está escrito. Não há, digamos, pensamentos diferentes do que está escrito. Está ali, está muito claro. E quando você... a cada vez que você escreve mais e mais, você desenvolve também o seu pensamento. Porque, sinceramente, o pensamento de todo mundo é confuso. Quando a gente vai falar algo, nosso pensamento é tão acelerado que na fala, às vezes, a gente não consegue transmitir com tanta clareza o que a gente quer comunicar. Mas na escrita, como é algo por escrito, e cada palavra ali importa, você precisa repensar, você precisa refletir. Será que isso realmente é o melhor? Será que esse caminho é a direção certa? Então, por isso que escrever, tanto para empreender como também para montar qualquer processo ou metodologia, eu considero essencial. E, felizmente, desde os meus 7 anos, a minha mãe sempre incentivou a minha leitura. Então, ela comprava um monte de revistinha na Turma da Mônica e eu e meu irmão, a gente devorava. E a partir de tanto ler, é natural. Quanto mais você lê, melhor você escreve. E agradeço muito a minha mãe e meus pais, né, por terem incentivado a leitura, porque isso me fez entender que para tudo na vida tem um processo, né? Então, a gente consegue colher conhecimento de outra pessoa, muitas vezes por um livro, uma conversa como essa, uma palestra, e você vai adaptando o que funciona melhor para o seu mundo. E aí, quando você escreve, tudo fica mais limpo, né? Mais claro de como você tem que lidar com a sua vida, com a sua vida profissional também. Legal, muito bom. E, Henrique, agora em termos práticos, tá? Queria escutar um pouco de ti, assim, como é que tu, Henrique Carvalho, faz isso na prática, assim? Em primeiro lugar, que tipo de coisas você escreve, assim, você escreve basicamente tudo que você está pensando, e onde é que você faz isso? Através de algum app? Digamos que está na rua, e aí você teve uma ideia e quer anotar, onde é que você registra isso? Eu queria escutar um pouquinho mais, assim, em termos práticos, Henrique, como é que tu coloca em prática esse terceiro pilar? Perfeito. Então, assim, já convivendo nesse mundo digital há tanto tempo, eu me acostumei com aplicativos. Então, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que fica escrevendo num caderno e super funciona.
mas eu gosto de ter tudo em aplicativos que é mais fácil de replicar na nossa vida. Então, por exemplo, se eu estou na rua e tenho uma ideia sensacional, várias vezes isso acontece, eu tenho um aplicativo que eu usava o Evernote. Hoje eu uso um aplicativo do Mac chamado Bear. Acho que o aplicativo não importa, mas você tem que ter um local onde você vai colocando as suas ideias. Porque aquela ideia fantástica, ela se perde muito fácil. Eu sou tão louco com isso que no banheiro aqui de casa, né, no box onde eu tomo banho, eu tenho um bloco de notas à prova d'água. Muito bom. Porque no momento em que aquela ideia vem, e é incrível como ideias vêm durante o banho, né, que você está tendo, assim, você não está pensando em mais nada além de tomar banho e a sua mente vagando. E várias vezes eu tive ideias sensacionais de produtos, de negócios, e eu escrevo ali naquele bloco à prova d'água, depois tiro e coloco no computador. Então, eu considero fundamental ter, por exemplo, um Evernote para você anotar ideias, ter um aplicativo de tarefas, né? Se você não tem, pelo menos eu penso assim, se você não tem as tarefas que você vai executar no dia, como é que você sabe o que é importante e o que não é importante? Meio que você entra na síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, com o aplicativo de tarefas, é que eu uso o Todoist, né? Todoist, que é bem simples, ele funciona, enfim, onde você quiser, tablet, celular, computador. Consigo colocar ali as minhas tarefas e eu divido sempre tarefa que eu vou fazer agora, tarefa que eu vou fazer daqui a pouco, tarefa que eu vou fazer hoje, tarefa que eu vou fazer na semana. Que aí eu não preciso estar olhando para 53 tarefas e, meu Deus, ficar ansioso. Caramba, eu tenho 53 coisas para resolver. Não, eu só olho porque eu vou fazer agora e aí eu pego depois o que está no depois e jogo para agora. E assim eu vou fazendo. Hoje vai para o depois vai para o agora e assim eu vou matando aí as tarefas ao longo do dia, entendendo o que é importante e o que não é. E para escrever, como você falou, eu escrevo tudo, de fato tudo. Ideias, analogias, todo conhecimento que eu acredito que tem muito valor, eu escrevo. E para isso eu uso um aplicativo. O aplicativo que eu uso é um aplicativo aqui do Mac, que se chama Ulysses, mais um Google Docs, um Word, um Pages da vida. Como eu falei, a ferramenta não importa tanto quanto o processo, né? Você fazer aquilo sempre que você vê que é necessário. Então, é ali onde eu escrevo todos os conteúdos, páginas de vendas, sequências de e-mail, tudo que um empreendedor online precisa fazer está nesse aplicativo. E eu costumo dizer que, cara, se alguém roubar, assim, né, isso não vai acontecer, até bati na madeira aqui agora, mas se roubarem meu computador, eu acho que não teria problema. Mas se por acaso eu perder esse aplicativo e, sei lá, sumiu, eu tenho 10 anos ali de tudo que eu já escrevi até hoje, e aí sim, isso seria uma dor enorme para mim. Sim. Muito bom, muito interessante. E realmente, eu acho que isso que tu colocou, né, Henrique, no momento que a gente escreve, a gente tem mais clareza do que tá dos pensamentos, a gente organiza os pensamentos. Eu acho que escrever é bem isso, né? Organizar aquilo que está bagunçado na nossa cabeça, né? E é legal, assim, que eu, especialmente, tu também sabe bem disso, né? Que quando a gente vai escrever uma campanha, uma campanha de vendas, né? É muito importante ter essa clareza, porque senão a coisa não funciona, né? Se a gente não tem esse processo claro de comunicar aquilo que a gente está querendo comunicar para, digamos, persuadir alguém a tomar uma ação, nada melhor do que escrever isso, né? Com toda a calma, para que as ideias possam se organizar, estarem organizadas ali e a gente conseguir ter o objetivo, né? Conseguir atingir o objetivo de fazer a pessoa do outro lado, quem está lendo, tomar uma ação, a ação que a gente quer que ele tome, né? O próprio Legacy, né? Se você não tivesse escrito antes, qual é o objetivo do evento, como é que a gente vai comunicar com cada uma das pessoas, os convidados, até os temas de palestras, seria uma qualidade muito inferior, né? Chega aí, a gente conversa. Não dá certo. Tem que ter Não funciona. escrito para poder, né, ter uma alta qualidade como está sendo. Então, por isso que é essencial. Exato. Não, muito bom, Henrique. Adorei aí esses 3 pilares, foram muito legais. Eu acho que quem está assistindo com certeza vai usar essas informações, essas dicas aí no seu dia a dia para, né, para tornar enfim, a sua vida melhor, seja de empreendedor ou de investidor, não é? E, Henrique, eu tenho uma pergunta para te fazer que é, na verdade, o tema do nosso evento, né? O tema dessa primeira edição, que é onde investir no pós-pandemia. Então, na verdade, a pergunta é muito relacionada à ideia do que as pessoas deveriam fazer, seja um empreendedor, seja um próprio investidor do mercado financeiro, como é que ele deve encarar esse momento que
a gente poderia considerar que o pior da pandemia já foi, já passou, e agora a gente está vendo assim, uma volta, na verdade, o começo do tal do novo normal, né? Mas assim, o que fazer a partir de agora com esse mundo novo, esse mundo pós-pandemia, né? Que mensagem que tu passaria em relação a tentar responder essa pergunta do onde investir a partir de agora? Perfeito. Até por já ter alguns anos estando no mercado financeiro, né, investindo, sendo um investidor, fica muito claro que toda crise é uma oportunidade. E o dinheiro, ele sempre move das mentes que estão mais desesperadas ou até eufóricas para as mentes que estão mais preparadas, que são mais sensatas. E até para englobar muito do que eu falei aqui, né, dos 3 pilares, é o processo, né, a metodologia. Você tendo muito claro quando entrar, quando sair, quando é um bom momento, quando é um momento que é mais arriscado, você não fica refém de ver Jornal Nacional dizendo que, meu Deus, a Bolsa caiu tantos mil pontos e é o fim do mundo, e aí você se desespera, e às vezes você vende algo que daqui a pouco poderia se valorizar 100%, como muitas ações se valorizaram, né, depois do momento mais, o vale, né, da pandemia. E assim como nos investimentos, no empreendedorismo é a mesma coisa. Quando tem muita gente apontando para um caminho, provavelmente aquele não é o melhor caminho. Você tem que estar sempre um passo adiante, pensando, e por isso ter tanta clareza. Por isso, eu acredito que meditação é algo tão importante, né? Para a gente poder sempre pensar além do óbvio, para poder enxergar o grande salto que muita gente não está vendo. Então, em 2009, quando eu estava fazendo faculdade, e os sonhos dos meus pais eram me colocar na faculdade pública, eu tive que, digamos, lutar contra essa minha hierarquia familiar, que todo mundo se formou em faculdade pública, para poder largar essa faculdade, gerar uma super discussão na família e empreender online. Porque eu entendi muito claramente que aquele era o grande salto naquela época. Então, a crise sempre é uma oportunidade. Se naquele momento eu estava super infeliz na faculdade, repetindo várias matérias e até tendo problema de saúde porque eu estava super estressado e não sabia o que fazer na minha vida, a oportunidade se mostrou muito clara. Tanto é que o e-book, aquele livro digital, faturou mais de 10 mil reais em menos de 24 horas. E aquilo abriu a minha mente para, poxa, dá para ganhar bastante dinheiro aqui online se eu seguir a metodologia correta. Mesma coisa dos investimentos. Então, é estar sempre preparado, olhando para o futuro, mas presente. Porque não adianta a gente só olhar para o futuro e imaginar que vão ter carros voadores, a gente vai estar vivendo num Marte e não ter um pé no chão também para tomar uma decisão hoje. O que é que eu preciso fazer hoje que vai me levar para esse futuro? Então, o online... Não, pode falar, Rick, pode falar. Só essa frase, né? Que o online, ele não é o futuro, ele é o presente. Então, por isso que empreender online ainda é muito atrativo. E até para concluir, no momento de pandemia, quando muita gente achou que a economia vai quebrar, assim, pode ser que isso aconteça no futuro, a gente não tem controle, mas para quem tem negócios digitais, foi um momento de maior faturamento. A Hotmart, né, plataforma digital de transação e pagamento online, isso já foi exposto, né, eles conseguiram, tiveram um volume, né, de vendas 3 vezes maior do que o normal por causa da pandemia, porque muita gente ficou em casa procurando curso online, procurando conhecimentos, né, da própria casa. Então, o que parecia uma crise se tornou uma oportunidade. E quem aproveitou é quem estava com uma mente clara, sensata e preparada para ter velocidade de ação. E não ficou olhando o jornal e olhando informações que não levavam a pessoa a lugar nenhum. Muito bom, Rick, muito bom. Gostei dessa tua avaliação, dessa tua leitura, né? E, Henrique, tem uma outra pergunta para te fazer, a gente está chegando no final desse bate-papo, infelizmente estamos chegando no final, e eu queria te perguntar o seguinte, o nosso evento se chama Legacy, ou seja, legado, não é? E eu queria te pedir para deixar uma mensagem, uma mensagem que tem a ver com esse tema legado, né? Que legado deixar para as pessoas, que mensagem final, né, tu deixaria para quem está nos assistindo, que talvez tenha relação com o que você acabou de responder, mas talvez não. É isso, que mensagem você deixaria para quem está nos assistindo em relação a perspectivas futuras aí, enfim, o legado que Henrique Carvalho deixa aí para o pessoal? Eu gosto muito de uma frase que é: fases passam, você fica. Então, tudo na sua vida vai passar, tudo tem um jeito.
A gente só não sabe exatamente o como aquilo vai se resolver. Se o mercado vai cair 60%, ou 80%, ou 20%, a gente não tem controle sobre isso. Mas a gente tem controle sobre como a gente vai pensar, como a gente vai reagir, como a gente vai tomar uma decisão a partir desse momento. Então, pensando assim em legado, eu acredito que todo investidor, todo empreendedor, ele busca, digamos, sacrificar um pouco do seu presente, ou seja, trabalhar duro, investir em conhecimento, que eu acredito que muita gente aqui do Legacy está buscando, para no futuro estar melhor. Isso é fundamental, porque se você só olha o curto prazo, só olha eu quero o prêmio agora, eu quero comprar uma BMW, eu quero fazer isso, eu quero viajar para o mundo, e não forma a base, né, para poder ter de forma sustentável isso na sua vida, é como se você estivesse montando um castelinho na areia, e aí vem a primeira onda, pum, derruba tudo. Então, como montar um castelo que de fato se sustenta, né, como os castelos europeus, né, sustentaram durante milênios e anos. Então, esse é o legado que eu vejo, né? Não montar um castelinho na areia, mas sim um castelo que vai se sustentar por muito tempo. E é isso que investir e empreender, na minha visão, é você deixar de fato um legado, né, a sua marca, seja para sua família, seja para uma audiência ainda maior, mas confiar muito no processo e esquecer o prêmio. Essa seria a frase que eu deixaria aqui para todo mundo aqui no evento. Muito bom, Henrique. Muito bom. Gostei bastante. Obrigado aí por essa mensagem final. E, como eu falei, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, né, Henrique? Eu gostei bastante aqui da nossa conversa. E agora eu quero passar algumas mensagens finais aqui para quem está nos assistindo, que é o seguinte. Então, pessoal, fiquem de olho na nossa grade de programação, né, para acompanhar as outras palestras do evento. E também eu peço que aproveitem para compartilhar esse evento com outras pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar de todos os temas e assuntos que nós estamos lidando com essa grade aí de várias palestrantes tratando de vários temas bem legais. Talvez até um amigo, talvez um familiar, ou mesmo um colega de trabalho, então compartilha e faça a diferença com outras pessoas, tá bom? E também vamos ajudar, pessoal, a transmitir esse legado de conhecimento sobre finanças, sobre empreendedorismo, sobre investimentos para outras pessoas, tá bom? E agora, Henrique, eu quero, então, fazer um agradecimento aqui para ti, né? Eu te agradeço muito aí, obrigado aí pela tua generosidade de compartilhar com a gente os teus conhecimentos, a tua sabedoria aí como um empreendedor que está nesse mercado já há vários anos. Então, Henrique, foi um grande prazer para mim estar conversando contigo. Eu tenho certeza que quem está assistindo também deve ter aproveitado bastante, deve ter curtido bastante esse bate-papo. Então, obrigado mesmo, cara. Obrigadão, André. Eu agradeço. Sou teu fã, cara. E conta comigo sempre que precisar. Maravilha. E, Henrique, só para a gente terminar, eu acho que tem muita gente que está assistindo que gostaria de saber onde poderia encontrar mais do teu trabalho, onde poderia te encontrar na rede aí, né, os teus canais, os teus principais canais. Se você pudesse comentar e falar para o pessoal, seria bacana. Perfeito. Todas as redes, basta digitar Viver de Blog. Então, Viver de Blog, você vai achar o nosso blog, nosso site, Instagram, canal no YouTube. Viver de Blog, você chega lá. Maravilha. Então, pessoal, estamos chegando ao final, né? Chegamos ao final do nosso bate-papo aqui com o Henrique Carvalho. Um grande abraço a todos e a gente se vê, então, num próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau. Falou!